estava aqui pensando nesse momento. Muitos já estão dormindo, outros estão em algum baile de carnaval, mas tem algo que me intriga e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se chama herança invisível. Os segredos de nossas famílias num campo quântico. Vocês já pensaram sobre isso? Se eu disser que você carrega dentro de si não apenas seus genes, mas também as emoções e os traumas de seus antepassados, padrões de relacionamentos invisíveis que estão sabotando seu relacionamento, a sua felicidade, você já pensou nisso? Você sabe o que a psicanálise e a herança emocional pode te ajudar? Especialmente quando nós pensamos em Jung, que trabalha com símbolos. Estes símbolos, eles vai mostrar que o nosso inconsciente está ligado ao nosso padrão familiar. O que nossos antepassados fizeram? E se eu disser para vocês que esses padrões estão se repetindo, repetindo e repetindo, e você não sabe nem por que as coisas estão acontecendo com você? Então, aí a física quântica nos explica que as partículas chamadas partículas complementares, partículas de emoções de nossos familiares, elas estão sim repercutindo em nós. E se elas repercutem em nós, o que é que a sua família traz? O que a situação vivenciada por seus antepassados, pelos seus familiares, os segredos familiares que você não conhece, o que ela faz para você? Nesse sentido, eu vou dizer o que acontece. Os padrões familiares, eles trazem para nós muito mais do que vocês imaginam. Os padrões familiares que estão ali, quietinhos, escondidos na física quântica, naquelas partículas que estamos naquele momento pensando. Por que nós agimos dessa forma? Por que eu estou agindo assim? Por que eu continuo repetindo ciclos? Precisamos mudar isso. Nós precisamos trabalhar nessa frequência vibracional. Se tudo vibra e tem a sua própria frequência, então, o que mais eu tenho aqui? Eu tenho mudanças. Eu gostaria de depois, eu vou deixar para vocês uma história de uma família onde ninguém entendia por que aquele ser, que aquele filho, sempre o primogênito, tinha melancolia, vivia melancolia. Abraços, Bruno, saudade de você. Nesse momento, quando nós pensamos assim, por que todos os membros daquela família, os primogênitos, tinham melancolia? O que acontecia para que esses seres sempre apresentassem o mesmo sintoma? E aí, uma determinada pessoa, naquele momento, começou a vasculhar a vida familiar. Sabe o que ela descobriu? Que no sótão daquela casa haviam muitas coisas guardadas. E lá nesse sótão, ao descobrir isso, ela descobriu um símbolo. Que símbolo era esse? Um cordão. E nesse cordão havia um desenho. Um desenho de algo que ela não entendeu. Mas ela resolveu pegar, colocou no corpo. Começou a sentir umas situações, umas histórias, começou a sonhar depois com histórias passadas de seus familiares. E sabe o que ela descobriu? Que um antigo familiar havia, naquele momento, amaldiçoado toda a família, todas as gerações seguintes. E como ele amaldiçoou? Para que ele pudesse ter poder e riqueza, ele precisava encaminhar alguém. Então, o que ele fez? Ele entregou toda a sua família para que isso permanecesse. E dessa forma, todos os seus familiares, todas as gerações seguintes foram responsáveis, até que alguém buscou descobrir como retirar isso, como mudar esse padrão familiar, como mudar o que a gente chama de contrato, pacto e maldição hereditária. Vocês gostariam de aprender? Então, eu vou continuar pensando aqui como trazer para que vocês consigam se libertar disso. E aí, vamos retirar esses padrões familiares, vamos mudar o que as nossas famílias vinham trazendo para nós, vamos trazer algo novo para cada um de nós, vamos mudar a nossa história. E só depende de você. Então, amanhã, nesse mesmo horário,
vou estar aqui falando com você. Tenha uma boa noite, descanse e reflita sobre o que eu estou lhe dizendo. Até amanhã. Boa noite.